A nossa aula de hoje, nós falaremos sobre números ordinais. Esse conteúdo vai estar no livro de vocês, na página 44. Os números ordinais, eles vão nos ajudar a ordenar, pôr em ordem, fazer uma sequência em ordem de determinados objetos, dias, coisas, digamos assim. Aqui no livro de vocês tem aí uma ordem semanal, onde se coloca 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça, 4 para quarta, 5 para quinta, 6 para sexta e 7 para sábado. Sabemos que esses números, eles vão indicar uma quantidade, um elemento, 2 elementos. E no caso, a gente estaria querendo fazer uma ordem, uma identificação de ordem. Então, quando eu quero fazer uma identificação de ordem, eu uso os números ordinais. Ele vai ser o mesmo número que você utiliza, esse número do 1 ao 9, só que ele vai ser acrescido de um símbolo, que vai identificá-lo como número ordinal. Trouxe mais aqui, veja só. Os números que representam ordem. Os números ordinais são aqueles números usados para se referir a um lugar ou a posição ocupada por alguém ou alguma coisa dentro de uma determinada série numérica. Esses números denotam ordem e quase sempre são escritos de forma abreviada, já que a sua escrita por extenso é um tanto quanto complexa. Por exemplo, quando você vai colocar o nome primeiro, é uma palavra só. Mas quando você vai colocar o número 50 em ordem, em números ordinais, você vai escrever quinquagésimo. Então, é um nome maior. Normalmente, utilizamos apenas o número. Esses números ordinais são utilizados quando se faz referência, por exemplo, a artigos, leis e capítulos. Esses números podem ser flexionados tanto quanto ao gênero quanto ao número. A gente vai escrevendo eles de acordo com a necessidade. Continuando, olha aqui, os números ordinais são tipos de números utilizados para indicar uma ordem ou hierarquia numa dada sequência. Ou seja, eles indicam a posição ou lugar que algo ou alguém ocupa numa série ou num conjunto, numa fila, por exemplo. São muito utilizados em competições esportivas para indicar andares de edifício, tópicos de uma lista, as partes de algo, artigos de uma lei, decretos, capítulos de obras, indicações de séculos, dentre outros. Assim, no nosso modo usual, nós utilizamos muitos números ordinais para ordenar uma fila, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro. Os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo, em uma fila de banco, em uma corrida, nos dias da semana. Esses números são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição. Por exemplo, no caso da fila de um banco, temos quem será atendido primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente. Ou para mostrar o campeão de uma corrida, temos que colocar o primeiro colocado, quem chegou em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Aí nós temos um pódio, onde os números ordinais foram colocados, olha só, quem ficou em primeiro lugar, quem ficou em segundo lugar, quem ficou em terceiro lugar. Aí nós temos a escrita do número. Como eu falei, os primeiros números são nomes simples, pequenos, que dá para ser escritos normalmente. Porém, a partir do 40º, já são nomes maiores, mais complexos, então normalmente a gente usa apenas o número com o símbolo. Aí eu tenho até o 100, que no caso, centésimo. E mais uma fila, onde eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta e sexta criança em uma colocação. Vamos dar uma olhadinha no nosso livro, responder à atividade de aprofundamento e ficarmos fera em números ordinais.